Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores e mais intrigantes mistérios do Brasil, o famoso caso Varginha. Sabe aquela história que começa com um encontro que, assim, desafia tudo que a gente conhece e termina com um monte de perguntas que até hoje, décadas depois, continuam no ar? Pois é essa história. Então, vamos voltar no tempo. Imagina só, Varginha, Minas Gerais, em pleno janeiro de 1996. Aquele dia de verão típico, sabe? Quente, uma calmaria, tudo normal. Só que essa normalidade toda estava com os dias, ou melhor, com as horas contadas para ser quebrada por algo realmente fora do comum. E bem no meio disso tudo, a gente tem três moças, a Liliane, a Valquíria e a Kátia. Elas só estavam fazendo o caminho de sempre, voltando para casa. Uma coisa super rotineira que, de repente, em um piscar de olhos, virou um testemunho que, nossa, mudou a vida delas para sempre. Foi aí que aconteceu. Elas viram alguma coisa, algo agachado, esquisito, definitivamente não era humano. E nesse exato momento, aquele dia que era para ser só mais um, virou o estopim de um mistério que tomaria conta da cidade inteira e deixaria muita gente de cabelo em pé pelo mundo. Certo? Vamos dar uma olhada mais de perto nesse encontro, porque o que aconteceu ali, gente, em plena luz do dia, é a base, a peça principal de todo o caso Varginha. E o mais curioso é onde foi. Não foi num lugar super isolado, nem de madrugada. Foi num simples terreno baldio. Um lugar que elas passavam todo o santo dia. Quer dizer, um cenário totalmente comum para um encontro que foi qualquer coisa menos normal. A descrição que elas deram é impressionante, de tão consistente e cheia de detalhes. Elas falaram de uma criatura agachada, com uma pele marrom, meio oleosa, e uns olhos vermelhos gigantescos. Mas talvez o mais chocante de tudo seja o cheiro. Um cheiro forte que lembrava amônia, sabe? Um detalhe que marcou as testemunhas para sempre. A reação delas, claro, foi pânico total. Elas saíram correndo, desesperadas com o que tinham visto. O que elas não imaginavam era que aquilo não era um caso isolado. Aquele encontro era só a primeira pecinha de um quebra-cabeça que era muito, mas muito maior. E é aqui que a coisa toda muda de figura. A história deixa de ser só o relato de três moças e vira um evento na cidade inteira. O boato se espalha e o pessoal de Varginha começa a sacar que tem algo muito esquisito rolando. Bom, como já era de se esperar, no começo ninguém deu muita bola. Sabe como é? Uma história tão fantástica vinda de três garotas. Mas essa desconfiança inicial não durou muito. Logo, começou a pintar aquela sensação de que, peraí, tem algo a mais aí. E não demorou muito depois do relato delas para a cidade mudar completamente. De uma hora para outra, Varginha ficou cheia de caminhão do exército. Ruas inteiras foram bloqueadas, soldados para todo lado, patrulhando lugares que antes eram super tranquilos, e o pior, sem ninguém dar uma explicação oficial para nada disso. Aí ficou aquela pergunta no ar, né? O que o exército estava fazendo? O que estava procurando numa cidade tão pacata? Se não tinha nada acontecendo, por que essa movimentação militar toda? A resposta, pelo que outras testemunhas disseram, é que eles não estavam só procurando, eles estavam caçando. E agora a história fica ainda mais pesada, mais complexa. Aquela movimentação toda do exército não era à toa, não. Tinha um alvo bem definido. E as consequências de encontrarem esse alvo seriam trágicas. Os boatos que começaram a circular eram uma bomba. Várias testemunhas, inclusive gente do Corpo de Bombeiros, descreveram uma verdadeira operação de captura. A galera jura que viu os militares levando uma criatura. E tem gente que diz que não foi só uma, não. É nesse ponto que a história ganha um rosto e, infelizmente, uma vítima. O policial militar Marco L. Xerezi. Dizem que ele foi um dos primeiros a ter contato direto com uma dessas criaturas, ajudando a colocar o ser dentro de uma caixa. Pouquíssimos dias depois desse suposto contato, o policial Xerezi fica doente, assim, do nada, e morre. A causa oficial que foi divulgada, uma infecção generalizada. Mas para a família dele e para muitos pesquisadores, fica aquela dúvida no ar, né? Foi só uma coincidência muito trágica ou ele foi, de fato, a primeira vítima fatal do contato com um ser de outro planeta? E é isso que nos leva para o centro do mistério de Varginha. De um lado, a gente tem a história oficial, o que as autoridades falaram. Do outro, o que dezenas de pessoas garantem que viram com os próprios olhos. A versão oficial das autoridades na época e até hoje é de negação completa. O inquérito militar falou que as meninas simplesmente confundiram um morador da cidade com alguma coisa esquisita e que os caminhões do exército na rua eram só um treinamento de rotina. Resumindo, foi tudo um grande mal-entendido. Só que essa explicação oficial deixa uma pergunta gigantesca sem resposta.
Se não aconteceu nada, se foi só um mal-entendido, por que aquela mobilização militar toda? O que as pessoas viram não foi uma patrulha de rotina, foi uma operação de busca e captura para valer. E tem mais, esse talvez seja o ponto mais forte do caso. Não estamos falando de uma ou duas pessoas. É uma rede de testemunhas, muitas que nem se conheciam, descrevendo as mesmas coisas de forma consistente. E mesmo décadas depois, os relatos continuam firmes e iguaizinhos. O tempo passou, né? Mas as respostas, essas não chegaram. O caso Varginha não virou uma história com final feliz. Virou um enigma, um mistério que continua aí, firme e forte com o passar dos anos. E não é para menos que o caso Varginha virou um dos maiores mistérios do Brasil. Lá fora ele é conhecido como o Roswell brasileiro, e essa comparação faz todo sentido. Assim como lá em Roswell, a gente tem um suposto contato, uma resposta militar pesadíssima e principalmente aquela sensação forte de que as autoridades estão escondendo alguma coisa. E o fato é que até hoje, mesmo com livros, documentários, investigações sem fim, ninguém conseguiu uma prova final do que de verdade aconteceu naquele janeiro de 1996. O que a gente tem é a força do depoimento de dezenas de testemunhas contra o silêncio e a negação oficial. E no fim das contas, a pergunta que não quer calar continua a mesma, tão forte hoje quanto era lá em 1996. Será que foi tudo um caso de histeria coletiva? Uma sequência de coincidências muito bizarras? Ou será que Varginha foi mesmo palco de um dos acontecimentos mais importantes e mais acobertados da história da humanidade? A verdade, pelo jeito, continua por aí.